paz do Senhor. Vamos lá, vamos comentar mais um pouquinho hoje, tá bom? Hoje a irmã leu João 6, do 35 ao 40. Mas eu vou aqui voltar um pouquinho, tá? Pra gente aproveitar o texto, senão eu fico mais perdida, né? Então tá, o tema é assim, Jesus, o pão da vida, né? E aí, nós vamos ver aqui, vou começar um pouquinho de cima, tá? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Os discípulos fizeram uma pergunta. Aí eles ainda prosseguiram. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus respondeu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando dele, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa parte aqui é interessante, viu, meninos? Olha, o 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É interessante. Então, realmente é Deus que dá a fé para cada um, né? Porque todos que abrem os olhos, que é tirada as escamas dos olhos, que conhece Jesus, então é Deus realmente que faz esse milagre na nossa vida para que a gente crê nele, né? Como o único caminho. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. Por que ele está falando assim? Porque ainda que nós morrer, irmãos, quando for a hora do arrebatamento, os que estiver morto ressuscitarão primeiro, e aí depois os que estiver vivo seremos transformados e subiremos. Encontramos todos nos ares, tá? O Espírito nos leva, graças a Deus, e nos entrega Jesus aí nos ares. Coisa mais linda. E a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E eles murmuravam, aqui no 41, murmuravam, pois deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como disse que desceu do céu? Eles não entendiam, né, que Jesus era um milagre, que Jesus, como homem, não teve pai. Maria era virgem. Quando ela viu, ela estava grávida. É muito lindo, sabe? Pareceu um anjo, né? Conhecemos a belíssima história. E colocou Jesus já lá no ventre, sem ter contato com o homem. Muito bela. E eu sei que Jesus continua dizendo, e eles murmuravam bastante. Aí Jesus disse bem assim, respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, realmente, é Deus que traz, é Deus que nos dá a fé, né? A fé que reconhece que Jesus também é Deus. Está escrito aqui no 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí ele continua no 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu conto lá atrás, daquele pessoal do Egito, né? Que vieram, que foi a promessa feita a Abraão, que
que como é que fala, a descendência dele ia ser muito grande, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então, de repente, foi muita gente mesmo, porque passaram 400 anos e tinha muita gente no Egito, toda a descendência de Abraão. E então ele estava lembrando que naquela passagem do deserto que nós comentamos no outro trecho, o Senhor Deus alimentava, né, com aquelas tipo cevada, não sei o nome que dá, mas eles faziam um pão, caía do céu, chovia, mas ia cheinho lá no deserto. Ele escolhia tipo uma sementinha e aí então fazia um pão. E ele estava falando que os pais deles comeram no deserto o pão, né? Que caía do céu e morreram. Quer dizer, não que morreu instantâneo, mas com o tempo morreu normal. Aí Jesus disse: não, eu sou o pão que veio do céu. O que Moisés deu para vocês aí, que daquela época de Moisés, ainda não era, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele estava já referindo à morte na cruz, que ele ainda, a carne dele ia ser rasgada, o sangue ia ser derramado. Ele já estava referindo também à Santa Ceia, que a gente ia ficar ceando com fé e nossa vida espiritual ia ser alimentada, né? Aí ele conta aqui no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. É muito lindo, né, irmãos? Aí eu quero deixar só um comentáriozinho. Nós que já tomamos a Santa Ceia do Senhor, que descemos as águas batismais, não deixe de tomar, irmãos. Não assim, eu vou ter um aniversário, é muito importante. Fale com o seu pastor então primeiro, vê se ele vai dar a ceia no domingo à noite. Se não, priorize, faz alguma coisa, tá bom? Mas sempre priorize e valorize, porque a nossa vida espiritual depende disso. De memorizar, de ser grata a Deus no momento da Santa Ceia, refletir no nosso coração, como está lá em 1 Coríntios 11, 23 a seguir, que fala, né? Paulo dizendo, do jeito que eu recebi do Senhor, eu ensinei. E aí ele descreve ali como é ministrada a Santa Ceia, como que nós temos que nos posicionar no momento, temos que estar pensando no sacrifício, porque é em memória dele que nós ceamos. E aí nós recebemos força para vencer mais um mês de batalha, de guerra espiritual aqui nesse mundo, que o negócio não é fácil, né? Mas a gente continua cheio de fé, vem o vento, a gente falta morrer, mas a gente continua vivo e continua confiando e vamos mais um pouco, né? Até que um dia, lá no céu, na Nova Jerusalém, ele vai nos servir, irmãos, coisa linda. O próprio Jesus vai nos servir. A última Santa Ceia vai ser lá no céu, depois do arrebatamento. Muito lindo, né? Então é isso nessa tarde. Obrigada pela atenção de todos. Tenha aí uma boa noite, na paz do Senhor, tá bom? Deus abençoe.